Olá, muito boa tarde. Após 6 meses de trabalho, o Grupo Vita, criado pela Conferência Episcopal Portuguesa para acompanhar situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal, apresentou o primeiro relatório de atividades e o manual de prevenção. Um trabalho coordenado pela psicóloga Ruth Agulhas, que está hoje connosco e que cumprimento. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia, com este objetivo essencial de divulgarmos este manual Conhecer, Prevenir e Agir. Seguindo este manual, cujo conteúdo, as propostas vamos falar com algum detalhe neste programa, mas seguindo este manual é possível mudar de paradigma e ter uma atitude de tolerância zero diante destes casos de abuso sexual? Pois o objetivo deste manual é efetivamente sistematizar toda a informação que é mais relevante neste domínio e ajudar as diversas estruturas da Igreja, que são muito diferentes e muito diversificadas, a pensar ou a repensar os seus ambientes. O objetivo é criarem-se aqui ambientes protetores, ambientes seguros, e isso implica, por um lado, logo um repensar da própria estrutura, até do espaço físico, como é que ele está organizado, como é que as diversas atividades que envolvem crianças ou adultos vulneráveis devem decorrer, que cuidados, que medidas preventivas é que devem ser adotadas. Pensando, por exemplo, numa catequese, num retiro, num grupo de jovens, num acampamento, enfim. Num ambiente confessionário, por exemplo? Um ambiente confessionário, enfim. As crianças e os jovens e os adultos vulneráveis estão, de alguma forma, presentes em todos estes contextos e é muito importante que se pense não numa perspectiva apenas remediativa, o que fazer perante uma revelação ou uma suspeita de abuso sexual, mas acima de tudo numa lógica preventiva. Isso implica que cada estrutura tenha alguma consciência, e nós falamos sobre isso aí na parte do prevenir, de quais é que podem ser os riscos associados àquele espaço ou àquela atividade. Fazer um mapa de riscos. O mapa de riscos, no fundo, é tentar perceber qual é que é a probabilidade do risco e qual é que poderá ser o dano e, em função disso, definir medidas preventivas. Conteúdo que está neste manual, que foi apresentado a meados de dezembro, precisamente no contexto dessa apresentação também do relatório. Há uma dificuldade, desde logo, nas várias estruturas da Igreja de aproximar procedimentos, concertar estratégias diante desta problemática? Sim, diria que as diversas estruturas da Igreja estão a ritmos muito diferentes. Temos algumas áreas, algumas entidades, alguns grupos que já têm algum caminho feito, alguma reflexão e têm inclusive já alguns códigos de conduta, alguns guias de boas práticas internos que de alguma forma sistematizam o que é que deve ser adotado e o que é que deve ser proibido. E depois temos outras estruturas que estão neste momento a dar os primeiros passos. Portanto, eu diria que este manual, com esta sistematização toda que nós aqui tentámos fazer todas estas áreas, de alguma forma pode ser aqui um precioso instrumento para quem está a dar os primeiros passos e, portanto, ter aqui um bocadinho um guia orientador, como é que eu vou tornar o meu contexto, a minha atividade mais segura e mais protetora, e para quem já tem esse caminho feito, eventualmente repensar algumas questões, melhorar algumas outras questões. Portanto, de alguma forma, pretende ser aqui um guia, uma ferramenta muito prática. E concertar estratégias entre várias estruturas, mesmo entre várias dioceses. Sim, que haja alguma uniformização de procedimentos, para que se uma criança ou jovem fizer um acampamento em Braga ou fizer no Algarve ou na Madeira, que de facto as medidas preventivas sejam semelhantes, enfim, que todas as estruturas tenham aqui de facto um fio condutor, que depois naturalmente tem que ser adaptado em função também da especificidade de cada situação e de cada contexto em concreto. Mas é importante uniformizarmos em Portugal, porque temos aqui diferentes ritmos e diferentes formas de resposta também. E isso leva a uma outra questão, que é, esta é uma problemática da hierarquia ou é uma problemática que todos devemos estar atentos e todos devemos agir quando necessário? Há uma corresponsabilização neste tema? Pois, claro que sim, não é? Portanto, esta é uma problemática transversal à nossa sociedade, e quando digo sociedade é como um todo. A Igreja é uma parte dessa sociedade e, portanto, tem também aqui o dever, não é, de cuidar daqueles que acolhe e, portanto, de criar esta cultura de cuidado.
efetivamente que os abusos sexuais no contexto da Igreja, se pensarmos no todo de Portugal, representam uma percentagem relativamente pequena. Portanto, é bom também não perdermos aqui este olhar sobre o todo que temos em Portugal e que os dados do RASI, da PJ, enfim, nos vão dando ano após ano. No entanto, apesar de ser aqui uma percentagem relativamente pequena, tal como poderá ser, por exemplo, no desporto, nas escolas, enfim, sabemos que a maior prevalência é na família, é nos contextos de grande familiaridade com as crianças e jovens. Isso não significa que a Igreja também, à semelhança das outras áreas, deva pensar estas estruturas de cuidado. E, portanto, aquilo que nós tentamos aqui, com o conhecer, é porque nós, de facto, temos que conhecer esta problemática para poder saber como prevenir e saber como agir, não é? Portanto, o conhecer é aqui o primeiro passo. E vamos então a esse primeiro passo, de facto, o que é necessário conhecer desde logo legislação, mas, para além da legislação, também mitos ou factos, formas de olhar esta problemática. Sim. Para além da legislação, do ponto de vista canónico e do ponto de vista legal, que naturalmente tem as suas especificidades e é importante, e está aí bem sistematizada, é importante perceber a própria dinâmica da violência sexual, não é? Portanto, a violência sexual, acima de tudo, está associada a um abuso de poder, uma assimetria desse mesmo poder. Sabemos que na maior parte das situações a violência sexual não envolve violência física e, portanto, aquela ideia de que a pessoa pode fugir, pode gritar. Não, nós estamos a falar de uma relação de confiança, de uma relação de familiaridade e no contexto da Igreja nós temos aqui uma variável adicional, que é quem abusa é alguém que para a vítima muitas vezes é o representante de Deus na Terra. É um ser divino ou quase divino. E, portanto, isto torna ainda mais difícil, por um lado, de compreender como é que isto está a acontecer. Depois, muitos destes agressores recorrem aqui a Deus como forma de justificar o abuso, dizendo, por exemplo, que foi Deus que quis ou é Deus que quer. Esses são os tais mitos que se criam à volta do acontecimento, do crime. Sim, são também estratégias de aliciamento que, de alguma forma, potenciam o segredo e o silêncio e depois isto torna-se, de facto, muito difícil de falar com alguém. Como as vítimas normalmente nos dizem, quem é que iria alguma vez acreditar em mim? Ou eu até tentei falar com o meu pai, com a minha mãe, com a minha avó. Claro que não acreditaram. Ainda me ameaçavam de levar porque estava, no fundo, a levantar este tipo de calúnias contra o senhor padre. Portanto, há aqui um contexto de silêncio e de segredo muito forte. O facto disto acontecer também neste contexto mais divino, não é? Mais quase até aqui em representação ou em nome de Deus, torna mais difícil para as vítimas também depois pedirem ajuda. E, portanto, nós estamos a falar, na maior parte das situações que nos chegaram até agora, de silêncios que duram décadas, 30, 40, 50 anos. Portanto, estamos a falar aqui de um peso do silêncio muito grande. E é preciso conhecer estas dinâmicas, desconstruir aquela ideia que o agressor é um estranho, que viola, não é, de forma agressiva, que apanha de surpresa a criança ou o jovem. Não, na maior parte das situações há um processo gradual de aliciamento, de confiança, o chamado grooming, que está aí também descrito, tem várias fases, e é importante conhecermos isto para podermos perceber o que é que pode estar a acontecer ao nosso lado e nós percebermos. A que sinais, precisamente nessa linha, a que sinais e sintomas é necessário estar particularmente atento? Pronto, antes de mais é importante clarificar que não há sintomas específicos só do abuso sexual, tirando os físicos, não é? Uma gravidez, um determinado tipo de lesão, uma infecção sexualmente transmissível, etc. Tirando essas situações que são também mais raras, nós temos um conjunto de sintomatologia mais emocional, cognitiva, social, relacional, que pode também ser um sinal de alerta para outras situações que a criança ou jovem esteja a vivenciar. Por exemplo, uma alteração uma alteração no rendimento escolar. Sintomas mais depressivos, isolamento, medos, maior agressividade, são tudo sinais de alerta que vêm aí também diferenciados nas várias áreas, mas atenção, podem ser um sinal de uma situação abusiva, como podem ser sinal de outras situações de risco que aquela criança ou jovem possa estar a viver até em casa, na escola, noutros contextos. Portanto, são sinais de alerta. Claro que quando começamos a perceber que há sinais de alerta, devemos perceber o que é que se pode estar a passar. Isso implica também aproximar-nos da criança, conversar com ela, e nós temos aí uma parte também que sistematizamos o que dizer e o que não dizer, o que fazer e o que não fazer. E, em caso de dúvida, reportar, não é? Sinalizar, não é preciso ter a certeza absoluta. Há um bocadinho esta ideia. Eu não vi nada com os meus próprios olhos, não tenho a certeza absoluta, logo não vou sinalizar. Não, temos que sinalizar qualquer suspeita para depois as entidades competentes façam então a devida investigação, que não nos compete a nós, não é? Compete, de facto, às entidades competentes, nomeadamente a Polícia Judiciária, que depois, em articulação com o Ministério Público, fará depois esse processo de investigação.
Portanto, é fundamental perceber isto tudo para saber também depois como agir perante uma suspeita. No fundo, contrariar aqui esta cultura de silêncio e de encobrimento, não é? Que tem décadas, séculos, diria eu. Sim, infelizmente assim acontece de forma prevalecente na sociedade. A respeito dos agressores, há alguns comportamentos, algum perfil que é particularmente necessário estar atento? Pois não há perfil. Era mais fácil se houvesse, não é? Se nós olhássemos e identificássemos a pessoa assim, mas não é de facto assim tão simples. A maior parte das vezes, de facto, nós ficamos muito chocados quando há aqui uma suspeita, porque é um bocadinho aquela ideia de ninguém diria, não é? Uma pessoa tão simpática, tão cordial, tão bem falante, não é? Tão próxima. E, de facto, a maior parte destes agressores, apesar de todas as perturbações, enfim, psicológicas, todos os desajustamentos psicológicos que possam ter, e que nos possam ajudar a perceber depois este tipo de comportamento abusivo, são pessoas bem inseridas na sociedade, são pessoas que, de facto, enfim, ninguém diria, não é? Portanto, são pessoas que, de facto, têm aqui um poder também de manipulação e, lá está, de aliciar aqueles que entendem também como os mais vulneráveis e, portanto, sempre que são crianças ou jovens mais isolados, mais tristes, enfim, os agressores têm, de facto, esta capacidade de perceber estes sinais de vulnerabilidade e de perceberem que, provavelmente, com aquela criança, o risco de se quebrar o silêncio é menor e, portanto, eu vou, então, ter com aquela criança e, se calhar, não vou ter com outra, onde eu acho que mais facilmente poderia haver quebra de segredo. Portanto, não há propriamente aqui um perfil, efetivamente, tal como também não há um perfil de vítima, não é? Portanto, sabemos que há fatores de risco, que há características que estão mais frequentemente presentes. Nós temos aí uma parte também dedicada aos agressores, efetivamente para explicar e também para desconstruir um conjunto de mitos, que são doentes mentais, que são sempre homens, enfim, a própria intervenção terapêutica que não tem qualquer eficácia. Portanto, desconstruir estas ideias é possível ajudar estas pessoas a prevenir novos comportamentos e, por isso, o nosso foco também é um processo de intervenção e de ajuda junto de quem já cometeu crimes de natureza sexual para prevenir, não é? No fundo, estamos a proteger outras crianças. E se diante, de facto, do conhecimento de situações prevaleceu o silêncio durante muitas décadas e nem sempre é possível, enfim, descobrir imediatamente o que está a acontecer, quanto à prevenção, aí sim é possível adotar um conjunto de atitudes, comportamentos, códigos de conduta que ativem esta prevenção. Sim, é fundamental que cada estrutura olhe para dentro, e para si no sentido de perceber que riscos é que nós temos, é o que podem existir e como é que nós os podemos minimizar. Os códigos de conduta devem ser muito claros e devem ter 3 grandes áreas. Comportamentos e atitudes a adotar, a promover, comportamentos e atitudes a evitar, e estes são um bocadinho aquela zona mais cinzenta, que aí estão representados a amarelo, que são situações que podem ser ambíguas, portanto não têm que ser necessariamente abusivas, mas podem ser mal interpretadas, ou podem levar a um duplo significado. Portanto, são comportamentos e atitudes que devemos evitar, e depois a vermelho, claro, são os comportamentos proibidos e que devem também ser muito claros. Todas as pessoas um exemplo que de comportamentos colaboram... proibidos no ambiente pastoral, no ambiente da Igreja Católica. O que deve ser proibido são situações de 1 para 1 em porta fechada, não é? Portanto, às vezes não é possível evitar a interação de 1 para 1, e, portanto, por exemplo, o confessionário é, por excelência, uma interação de 1 para 1, então devemos tentar uma política de porta aberta, não é? Ou seja, que as pessoas estejam o mais visível possível para que, no fundo, esta lógica de invisibilidade seja contrariada, não é? Portanto, naturalmente, tudo o que seja uma relação muito privilegiada, por exemplo, hoje em dia temos as tecnologias, não é? Os WhatsApps e as redes sociais, deve haver também algum cuidado na forma como se comunica e deve-se privilegiar, por exemplo, comunicação em grupos, onde estão mais do que uma pessoa. Portanto, é de facto aqui um cuidado a ter. E estes códigos de conduta devem ser conhecidos de todas as pessoas que colaboram, sejam funcionários, trabalhadores, voluntários, as próprias crianças e jovens, os familiares, todas as pessoas que estão numa determinada estrutura, seja qual for o vínculo, devem conhecer o código de conduta e devem perceber o que é de facto proibido, o que é que deve ser evitado e o que é que deve ser promovido e que há consequências para a violação desse mesmo código de conduta. E depois, não chega a ter um código de conduta e dá-lo a conhecer. É importante sensibilizar as pessoas, é importante formar, capacitar, acompanhar ao longo do tempo.
Porque estamos a falar aqui de uma mudança também de cultura, não é? De paradigma. Não muda só porque agora de repente tem um código de conduta. É importante também estarmos muito atentos ao recrutamento, um recrutamento seguro e como é que ele se faz. E nós temos aí também um conjunto de passos para um recrutamento em segurança. E aí falamos nos seminários, falamos também nas lideranças das várias estruturas. Falamos em todos os níveis das várias estruturas. Quem se candidata a um determinado lugar ou função, seja remunerado ou não, não é? Há, de facto, às vezes até alguma resistência quando se fala na entrega do registro criminal. Claro que a entrega do registro criminal deve ser obrigatória e deve ser anual, mas vale o que vale, não é? Porque muitas pessoas, de facto, têm um registro criminal limpo, como se diz, e não significa que não possam ter tido ou estejam a ter comportamentos desajustados. Portanto, não chega à entrega do registro criminal, é apenas um passinho aqui numa escada com muitos degraus. É importante também perceber bem as motivações das pessoas para aquela função, perceber de onde é que vem, onde é que já esteve, perceber se houve alguma suspeita prévia do local onde esteve de uma má conduta ou desajustamento na relação com crianças ou adultos vulneráveis. E, portanto, é preciso entrevistar esta pessoa com algum cuidado e com algum tempo, mesmo que seja um voluntário, não é? Nós sabemos que às vezes a sede de voluntários, a necessidade, não é, que há de trabalho voluntário e de colaboração leva a que este recrutamento e esta seleção seja um bocadinho menos rigorosa e não pode ser, porque efetivamente todas as pessoas que de uma forma direta ou ainda que indireta, não é? Mas às vezes o indireto torna-se direto, que têm uma relação ou que podem ter contacto com crianças ou adultos vulneráveis, devem de facto passar por este processo mais rigoroso. O Grupo Vita, os vários técnicos que dele fazem parte estão disponíveis, acredito que sim, mas estão disponíveis para, por exemplo, terem uma presença regular nos seminários para passar estes conteúdos e para alertar para estas situações? É um dos objetivos agora para 2024, é efetivamente o trabalho com os seminaristas, perceber o que é que já está a ser feito durante a sua formação, que necessidades há de trabalhar este grande tema, porque trabalhar este grande tema é trabalhar as questões da sexualidade de uma forma geral. Sabemos que é um tema muito tabu, cheio de vergonha, um tema que é muito evitado, não é? De forma explícita. Ainda recentemente um padre me dizia que quando alguém vem falar comigo sobre o tema da sexualidade, nós somos muito hábeis a mudar de assunto e, portanto, mudar de assunto transmite esta ideia de que isto é um tabu, não é um assunto para falar. Ora, quando alguém vive dentro de si ou uma situação enquanto vítima, ou tem pensamentos, desejos, fantasias de ter este comportamento com alguém e se não encontra um espaço, não é, para poder falar sobre isto, fica muito sozinho a viver esta situação. E, portanto, mais uma vez o segredo, não é? E, portanto, é fundamental que desde logo, desde o início da formação dos sacerdotes, que este tema seja falado de uma forma aberta. Aliás, um dos estudos, nós estamos a desenvolver agora em 23, 24, neste ano letivo, 4 estudos de investigação, e um deles visa exatamente perceber a vivência da sexualidade em seminaristas, em diáconos, em padres, perceber também à medida que a pessoa é sacerdote há mais anos, como é que esta situação da castidade, do celibato vai sendo vivida. E vamos ao terceiro passo deste manual, o terceiro capítulo, agir. E aqui, de facto, a tolerância zero é a atitude a nunca esquecer. Sim, tem que ser tolerância zero mesmo. Não podemos compactuar com suspeitas, com situações dúbias, ambíguas. Não nos podemos refugiar naquela ideia de pode não ser nada, então eu não me vou meter naquele assunto. Não, nós temos que nos meter, passa a expressão, nesse sentido, não é? De sinalizar, e alguma suspeita que alguém possa ter deve ser partilhada. Se não encontrar espaço na estrutura onde está para que essa partilha possa ser feita, pode sempre vir ter connosco, através da linha telefónica, através do e-mail, através do site, e pedir-nos ajuda. E, de facto, é muito importante que haja estes canais de denúncia que estejam abertos, que sejam muito claros e muito transparentes. O que nós sentimos neste momento ainda é que muitas pessoas sentem mais confiança em nós porque somos externos, não é? De alguma forma, apesar de termos sido criados pela CEP, mas efetivamente somos uma estrutura, não é? Autónoma, independente e, portanto, muitas pessoas ainda não confiam na Igreja, acham que pedir ajuda à Igreja é, enfim, como algumas pessoas dizem, bem, vai continuar o encobrimento e, portanto, vêm ter connosco na expectativa de que esse encobrimento seja quebrado. E, de facto, connosco as situações são naturalmente sinalizadas, seja o suspeito, quem for. E, de facto, desde logo esse contacto, grupovita.pt, onde encontra também o formulário para uma sinalização e o número de telemóvel 91 509 0000. Sim.
é um número que, enfim, vai sendo divulgado e que interessa estar por certo nos ambientes da Igreja Católica onde este perigo possa acontecer. Os vários conteúdos deste manual são sistematizados depois aqui no que chamam os 10 mandamentos da prevenção da violência sexual. Está aqui um código de conduta também? No fundo, isso é um código de conduta resumido em 10 pontos, não é? Portanto, foi uma sugestão que um grupo de leigos católicos do Porto nos fez, que achava que era muito interessante que nós conseguíssemos sistematizar o que é a prevenção da violência sexual na Igreja, assim, em 10 pontos, seguindo um bocadinho a lógica dos 10 mandamentos, e nós aceitámos esse desafio, e, portanto, nos 10 mandamentos, tudo é, de alguma forma, todo este manual acaba por ser resumido e sistematizado, e onde falamos, desde logo, do quebrar o tabu, de conhecer as dinâmicas, de perceber efetivamente o que é que podem ser situações de risco, de definir medidas preventivas, códigos de conduta, ações de sensibilização, formação, acompanhamento e pensarmos também em programas dirigidos a crianças e a jovens. Nós temos também neste momento 2 estudos a serem desenvolvidos. O objetivo é no final de 2024 apresentarmos 2 programas de prevenção para serem trabalhados diretamente com crianças e jovens, um para crianças mais novas e outro mais para adolescentes. Programas que podem ser implementados na catequese, nas aulas de educação moral e religiosa católica, nos escuteiros, etc. Na apresentação do relatório, há quase há um mês, Sim. É claro que foram indicados os números de casos que estão a ser seguidos, de atendimentos, etc. E Ruth Agulhas falou também de propostas que estão a ser feitas, nomeadamente no âmbito da Assembleia da República, para que este tema seja um tema tido em consideração e combatido por toda a sociedade. Sim. E é de facto urgente que o tema ultrapasse as fronteiras da Igreja Católica para que possa ser combatido de forma transversal? Sim. A primeira proposta que nós fazemos desde logo é que seja feito um estudo de prevalência a nível nacional, que nunca foi feito, não existe, e portanto nós de facto não temos um diagnóstico, um mapa, não é, da realidade em Portugal de uma forma clara. Vamos sabendo os dados que vão sendo sinalizados e que imaginamos que sejam um bocadinho a ponta do iceberg, mas é importante fazer de facto um estudo a nível nacional de prevalência, portanto lá está, como disse bem, sair das fronteiras da Igreja. É muito importante também, nós também sugerimos que fosse criada a figura do provedor da criança, que já foi em tempos também sugerida e não foi aceite, o que lamentamos, porque efetivamente a criança merece e precisa de um provedor que defenda de facto os seus direitos nas várias áreas e nos vários contextos. Uma outra, são várias, não é? Vou só salientar mais uma outra medida que nós também sublinhamos é a necessidade de rever os prazos de prescrição destes crimes. Não é com 23 anos de idade, e quando vemos, por exemplo, na nossa amostra, que ainda é relativamente pequena, não é? Passar um pouco mais de 6 meses, mas na nossa amostra o tempo médio que as pessoas esperam para revelar, ou que demoram para revelar, é de 42 anos. Portanto, 42 anos não é compatível com fazer uma denúncia até aos 23 anos de idade. Temos necessariamente que repensar os prazos de prescrição. Propostas para que este crime seja de facto combatido e a tolerância zero seja efetiva. Ruth Agulhas, agradeço-lhe ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este manual, Conhecer, Prevenir e Agir, Manual de Prevenção da Violência Sexual. Muito obrigado e continuaremos a acompanhar aqui o vosso trabalho e a divulgar também estas propostas que, sem dúvida nenhuma, vão atuar na prevenção. Muito obrigado por ter estado connosco. E recordo que na página da internet do Grupo Vita, grupovita.pt, encontra este manual de prevenção de situações de violência sexual que é destinado a todos e às várias estruturas da Igreja Católica. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.